pessoal, tudo bem? Nós vamos hoje entender como é a visão ocidental e a visão oriental sobre as emoções. Claro, né? Com foco aí na medicina chinesa. Então, isso tudo foi a partir dos estudos que eu fui fazendo, e em específico no livro da Psique, que é do Giovanni Massiocia, ele entra numa parte de um capítulo dele que ele chega à conclusão de que a visão ocidental é muito diferente da visão chinesa quanto à questão das emoções. Eu vou ler aqui exatamente o trechinho, tá, dele, e depois eu vou estar comentando mais profundamente sobre que conclusão que ele chegou sobre essas questões da emoção. Então ele coloca assim: cheguei à conclusão de que as emoções, segundo a medicina chinesa, são simplesmente patologias do Qi. A raiva é a ascensão do Qi, com as suas manifestações psicológicas e especialmente físicas. São patologias do Qi que estão desconectadas do eu, porque o eu confucionista não é individualizado, introvertido e autônomo da cultura ocidental. Outra consequência transcendental das diferentes visões do eu da China e no Ocidente é que a medicina chinesa carece completamente de uma visão do eu como um centro psicológico, formado desde o nascimento, através das nossas experiências na infância e na idade adulta, como todo o seu material inconsciente, projeções, complexos e defesas. Ponto. Essa foi a fala dele, tá? Agora eu vou estar aqui conversando com vocês sobre isso. Então, basicamente, né, assim, resumidamente, ele colocou aqui pra gente que a nossa visão ocidental sobre as emoções, né, é que nós temos aí um eu individualizado, com uma complexidade única, com uma psique, né, e cada um tem a sua, e tem o outro lado da moeda, né, que é a medicina chinesa, que é totalmente diferente o entendimento, como vê as emoções. Eles entendem, assim, de forma que a questão emocional, ela pode até atrapalhar a clareza, a organização da nossa mente. É como se, muitas vezes, essa emoção fosse uma névoa, né? Uma fumaça que acaba obscurecendo a natureza humana. Mas nós vamos entender, assim, mais profundamente por que disso. Para isso, a gente tem que ter em mente que houve aí na construção da medicina chinesa durante anos a influência filosófica, histórica, né, de diversas etapas, né, de guerras, enfim. Houve vários momentos aí históricos, mas dois importantes que a gente tem que ter bem em mente aí foi o confucionismo e o taoísmo, tá? Primeiro eu vou falar aqui do confucionismo. Então, para o Confúcio, né, tipo, basicamente, ele acreditava, que eu vou estar sendo aqui muito resumida, né? Ele acreditava que a sociedade só funcionava quando cada pessoa conhece e respeita o seu papel. É tipo uma grande pirâmide de respeito. Então, por exemplo, o irmão mais novo, ele respeita o mais velho, os filhos respeitam os pais, e no topo ali, todos respeitam o imperador. Para eles, tipo, a ordem social é conquistada quando você entende o seu lugar. E essa hierarquia é tão séria, importante, né, em uma família chinesa, que o nome de cada membro da família já dizia sua posição, tá? É lógico que eu estou sendo bem simplista, muito mais que isso, né, mas só para a gente ter uma ideia já de como funcionava o confucionismo. E a parte que eu quero chegar, né, é como é que essa filosofia, né, encarava, assim, as emoções. Então, é uma abordagem diferente. Eles defendem a ideia de que se desconectar do eu pessoal na hora de lidar com os sentimentos. Basicamente, né, as emoções, para a visão, assim, confucionista e neoconfucionista, né, são vistas como forças objetivas, presta atenção, forças objetivas que afetam o nosso Qi.
a nossa energia vital. Por exemplo, a raiva pode fazer o Qi subir demais, a tristeza pode fazer estagnar. É o que a gente aprende na medicina chinesa, certo? É o que, como a gente aprende de fato. Mas a questão é que, para eles, o objetivo do tratamento não é entender a emoção em si, certo? É sim você conseguir, entre aspas, tá? Consertar o fluxo desse ti. Esse ti que subiu demais, ou esse ti que parou pela tristeza. Essa é a intenção do tratamento, nessa visão aí confucionista. Eu posso ainda estar citando aqui para vocês, por exemplo, o filósofo neoconfucionista Cheng Hao, ele dizia assim que é normal a gente sentir prazer ou raiva, tipo, normal. Até mesmo para um sábio isso é normal. Mas qual que é a diferença? Então, com a gente que é ocidental, a diferença é que a gente tem que ter a mente como de um sábio, que é espelhar. A gente tem que refletir o sentimento, essa emoção na hora que ela surge, para essa emoção desaparecer. Ou seja, a gente não pode se apegar a ela. A gente sente e solta. Não fica rebuminando aquilo, martirizando por aquilo, se apegando àquela emoção, certo? É complicado, né? Porque se a gente for pensar numa questão de luto, tristeza, né? Dependendo da pessoa como ela encara essa forma, ela pode até suprimir, né? As emoções, achando que conseguiu fazer com que ela sumisse ali, né? Com que ela se desapegasse. E ainda assim, nessa visão, né? As emoções, elas não são algo assim que vem dentro de você, para te dar um propósito, um significado de vida. Ah, eu tenho, tipo, muita paixão em fazer aquilo, tenho aquele propósito, me dá muita alegria. Então, não é nesse sentido. Pelo contrário, tá? Elas são fenômenos externos, então as emoções são fenômenos externos que o nosso corpo reage e promove a desarmonia do fluxo do Qi. Então, é como se, por exemplo, na visão deles, tá? A pessoa passou ali pelo luto. Então, o luto, ali a morte, um fenômeno externo, causou a tristeza na pessoa. E aí, essa tristeza pode estagnar, então, a energia, fluxo do Qi dela, então, através da acupuntura, ele vai promover o fluxo do Qi. Aqui eu não estou discutindo com vocês sobre a questão de tratamento, eu só estou discutindo a visão, tá, das emoções, porque basicamente é o que a gente faz também aí num tratamento de medicina chinesa, né? A gente faz esse movimento, ou tonifica, ou seda, quando a gente trabalha com a acupuntura. E agora a visão do taoísmo, né? Na visão do taoísmo, já é um pouco parecido e um pouco igual, mas diferente na perspectiva, tá, do confucionismo. Como? Então, lá, o conceito aí, só para recordar geral do taoísmo, né, do Tao, é descrito aí como caminho ou fluxo, certo? Então, para o taoísmo, o Tao é uma força cósmica que sustenta e equilibra o universo. Então, a saúde, nessa perspectiva, ela tem que estar em harmonia com o Tao, ou seja, em harmonia com esse fluxo do universo, em harmonia com o fluxo da energia vital. A doença, para o taoísmo, é vista como um desequilíbrio ou um bloqueio desse fluxo natural. E lembrando que o taoísmo, o que ele contribuiu aí para a nossa medicina chinesa, né? Aqui só fazendo uma observação, ele contribuiu muito com o quê? Com a teoria do Yin e Yang e dos 5 elementos, tá? Então, o taoísmo ensina que o ser humano não é apenas só o corpo físico, mas ele tem uma unidade, corpo, mente e espírito. Então, os médicos chineses, taoístas, eles não tratam apenas o sintoma da pessoa, mas considera todo o estado emocional, todo o estado mental e espiritual na hora de fazer o tratamento. Por isso que
A medicina chinesa, né, ela considera também o que? As práticas de meditação, o Tai Chi, o Qigong, essa é uma influência taoísta, tá? Então, por exemplo, como ainda a gente olha aí as emoções pela essa visão aí do taoísmo, né? A raiva crônica, o que é uma raiva crônica? Já de muito tempo, tá? Não é aquela raivinha que a pessoa passa. Ela pode ser vista como um desequilíbrio do fígado, da madeira, já considerando os 5 elementos aí. A preocupação excessiva pode afetar quem? Espaço, a terra, certo? E o tratamento, o que é para o taoísmo? É restaurar essa harmonia desses 5 elementos, restaurar o fluxo da energia, novamente. Eles veem o corpo humano como um espelho do universo. Assim, os mesmos ritmos e leis da natureza. Então, a saúde para eles é a harmonia desse ritmo, da natureza, do fluxo, e o papel do médico aí chinês, né, no caso aí da visão taoísta, é ajudar o paciente a se reconectar com esse fluxo natural, tá? Ainda falando aqui para vocês, tá? Mais especificamente sobre as emoções, o taoísmo não vê a emoção como algo ruim ou como algo bom. Ele não tem essa perspectiva de julgamento, mas sim como uma manifestação natural do Qi, da energia. Mas ele enfatiza que o problema, né, aí surge quando as emoções se tornam extremas, desequilibradas ou estagnadas. Então, não tem problema a pessoa sentir uma raiva, ela ficar triste. O problema é quando aquilo perdura, aquilo ganha potência na pessoa e acaba aí dessa forma perturbando o fluxo natural da energia dessa pessoa, do corpo, da mente, do espírito, tá? Então, a visão taoísta, ela não sugere a gente suprimir as emoções, porque isso aí seria negar a nossa própria natureza humana. O objetivo é sempre o quê? A busca do equilíbrio, permitindo que as emoções sempre fluam de uma forma natural, sem se prender a elas. Também tem a visão de não se prender às emoções como o confucionismo, tá? E quando uma emoção assim, ela se torna dominante por muito tempo, aí sim que ela cria o desequilíbrio energético, como eu já falei para vocês, no corpo físico. E aqui, né, para finalizar para vocês, né, porque ficou um podcast um pouco grande, só para a gente unir as visões, então a gente tem aí, em ambos os casos, né, tipo, quando a gente tem uma falta de equilíbrio emocional, usar essa palavra, né, seja pela visão aí do taoísmo como do confucionismo, ela é esse desequilíbrio emocional é visto como uma condição que impede a realização plena do ser humano. Então, ambos pensam dessa forma, tá? Tem essa convergência de pensamentos. A principal diferença, né, é que a fonte dessa desarmonia, né, dessa forma como eles olham, é que é diferente. Então, assim, para o confucionismo, né, a fonte de se manter a harmonia é uma fonte de se manter a hierarquia social e relacional. É a gente ter o papel correto e agir de uma natureza ética para o confucionismo. A gente consegue uma harmonia. Já para o taoísmo, é de a gente conseguir manter ali um fluxo com a natureza e um fluxo com o universo, deixar o fluxo da vida agir naturalmente. Então é isso que eles se divergem, a forma de olhar é que é diferente, né? Um é com o todo, no caso o taoísmo, e o outro é mais social, relacional, que é o confucionismo. Essa é a diferença básica entre os dois, tá? Mas logo assim que você vai vendo, assim, houve muitas questões ali de taoísmo e confucionismo, porque eles não são separados assim ao longo da história, né? Eles vão se mesclando um pouco, tanto que depois surge o neoconfucionismo e assim, ele acaba agregando algumas coisas do taoísmo e cria até uma metafísica, uma cosmologia, né? Para poder
vamos dizer assim, entre aspas, competir com a visão taoísta, tá? Então é isso que eu queria passar para vocês, essa visão, né, que de fato a medicina chinesa tem sobre a, as emoções. Eu acho importante a gente ter uma visão histórica, já que às vezes a gente tem uma interpretação sobre as emoções que a pessoa passa de uma forma como a gente concebe aqui no Ocidente, né? E não é bem como foi concebido na construção dessa medicina chinesa lá na China. Tá bom, gente? Qualquer dúvida, qualquer coisa, deixa aqui nos comentários. E muito obrigada!